Olá pessoal, hoje falaremos sobre uns assuntos bem moles, bem moleza de se entender. Vocês vão entender o trocadilho com o assunto que vamos falar agora. Falaremos sobre anelídeos e moluscos, sobre caramujos, sobre caracóis, sobre ostras, polvos, minhocas, sanguessugas, os bichos molezinhas de se tocar. Afinal de contas, eles são invertebrados e não possuem ossos, nenhum exoesqueleto em sua estrutura. Então, vamos lá, segue comigo. Vamos só revisar sobre os animais vertebrados que falamos até agora. Começamos com os poríferos, as esponjas do mar. Em seguida, também falamos sobre os quinidários, as medusas, os corais. Em seguida, na aula seguinte, falamos sobre os platelmintos, os vermes achatados e os nematóides, os vermes cilíndricos e as doenças que eles provocam. Hoje falaremos sobre anelídeos e moluscos, e nas aulas seguintes falaremos sobre os insetos, os artrópodes e sobre as estrelas do mar, classificadas como equinodermos. Então, vamos lá, começando a diversão com os anelídeos. Os anelídeos existem cerca de 15 mil espécies na natureza e são de vida livre. São animais importantes na natureza, são seres, por alguns considerados como decompositores, outros como consumidores secundários, mas que eles servem para nutrir, são importantíssimos na nutrição, na produção de matéria orgânica para o solo. Como o próprio nome diz, o corpo deles possui anéis, segmentos, possuem um corpo segmentado, listradinhos por anéis. Na sua musculatura são de corpos anelares, com esses segmentos, e a maioria são terrestres. Algumas espécies são marinhas, como podemos ver, os nereis, os tubifexes. Mas vamos pensar no desenvolvimento dos animais até chegar ao filo dos anelídeos e moluscos. Como houve esse desenvolvimento? Como já sabemos, a partir da fecundação de um óvulo um óvulo em um espermatozoide, passa a se tornar um zigoto. Esse zigoto ele vai se duplicando, de uma célula passa para 2, para 4, para 8, para 16, 32 e assim por seguinte. Então aquele amontoado de células, aquela mórula, ela vai se desdobrando em pequenos segmentos, como se fosse uma bola de futebol que fosse dobrando por dentro de si mesma. Então quando ela não dobra, fica somente a superfície externa, digamos que ela está na fase de blástula, ela gerará os poríferos. A partir de então, quando ela consegue sua primeira invaginação, sua primeira dobra interna, ela forma uma região chamada de arquêntero, que irá formar um sistema digestivo incompleto, como os dos quinidários, em que o alimento entra e sai pela mesma abertura. A partir de então, com outros desdobramentos que acontecem dentro dessa gástrula, ela vai se formando outras partes, outros sistemas do corpo, como um sistema nervoso primário, um sistema respiratório, um sistema circulatório, uma epiderme, que podemos encontrá-las em platelmintos e nematóides. A partir de então, ocorrem outras divisões, outros espaços vazios, compartimentos que existem dentro dessas subdivisões, chamadas de celomas, que irão conter os órgãos dos sistemas. Desses espaços vazios, os celomas, liberam espaço no organismo para órgãos do sistema digestivo, do sistema respiratório, do sistema circulatório, do sistema nervoso. Então, a partir dos anelídeos e moluscos, que falaremos hoje, e dos artrópodes e equinodermos, e até dos cordados, dos animais vertebrados, que falaremos nas próximas aulas, eles terão esse embrião compartimentado em diversos tecidos, em diversas partes que formarão o sistema nervoso, formarão os órgãos internos, formarão os ossos, formarão a pele. Então, toda essa divisão de sistemas específicos e completos surgirão a partir de agora nos anelídeos. Por isso, pensando na evolução dos filos,
Os poríferos, que eram os primeiros, eram bem mais simples, tinham somente os coanócitos, que são filtradores, né? A água passa por dentro deles, e eles pegavam os nutrientes do meio aquático, para em seguida os quinidários, que caçavam seus alimentos por meio dos seus tentáculos. Depois vinha os platelmintos e nematelmintos, né? Seres parasitas, que já tem um corpo mais sofisticado, com alguns sistemas, como um sistema nervoso, um sistema digestivo. Depois vem agora os filos dos luz, anelídeos e moluscos, e também os cordados equinodermos, que possuem chamados de celomados, que possuem esses espaços que servirão de compartimento para órgãos futuros. Essa compartimentalização, né? Essa divisão do organismo para condicionar diversos órgãos. E a partir de então, quando a gente fala desses sistemas desses animais, como por exemplo a minhoca ela possui cerca de 12 a 15 corações. Então a minhoca tem bastante corações, né? Esse coração é um coração primitivo, é um coração em que os sangues se misturam, né? Essa circulação ela é incompleta, porque o sangue acaba se misturando. O sangue rico em oxigênio, rico em gás carbônico, esse sangue vai pôr esse coração, esse compartimento que não chega a pulsar, como acontece em alguns moluscos, mas que serve como uma intermediação entre os sistemas. Também existe um sistema digestivo mais complexo, com papo, moela, com estômagos e intestino, para digerir a matéria orgânica que ele absorve. Assim como também um sistema nervoso mais complexo, né, com diversos cordões nervosos que acompanham todo o seu corpo. A partir de então, até estruturas mais desenvolvidas como um clitelo, que abrigam tanto os órgãos masculinos como os órgãos femininos para a reprodução. Então percebam que é uma estrutura bem mais desenvolvida do que as anteriores, como os nematóides, os platelmintos e os quinidários e poríferos. A partir de então, nessa reprodução dos anelídeos, vou falar da reprodução das minhocas. Uma coisa muito interessante na reprodução das minhocas é que elas são hermafroditas. Elas possuem no seu próprio corpo estruturas reprodutivas masculinas e femininas. Não necessariamente que ela vai reproduzir, a própria minhoca vai reproduzir consigo mesma. Ela precisa de uma outra minhoca em que os seus clitelos irão cruzar-se, sua parte masculina e feminina irão cruzar-se, irão trocar óvulos e espermatozoides, e a partir de então eles criarão um ovo, um casulo, em que dentro desse casulo ocorrerá a mistura do espermatozoide com os óvulos, e ocorrerá a fecundação. Desse ovo, desse casulo, surgirão as larvas, as pequenas minhocas, que ficarão no solo. Então são seres com uma reprodução bem mais desenvolvida, né? Em que a variabilidade genética aqui já ocorre bastante. As minhocas são seres muito importantes para o meio ambiente, principalmente quando se trata na produção de matéria orgânica que serve de nutrição para as raízes, para as plantas, né? Sem um solo rico em nutrientes, é um solo bastante rico em vida. Não só a minhoca é importante para a vida de um solo, há também como os pequenos insetos que também vivem no solo, tatuzinhos, piolhos de cobra, diversos insetos que existem no solo que se alimentam de matéria orgânica, de restos de raízes, restos de cascas de frutos que caem ao chão, e a partir de então eles degradam esse material, fazendo com que ocorra uma reciclagem dos nutrientes na natureza, uma recomposição de nutrientes ao solo. E aí a grande importância econômica e ambiental das minhocas, por exemplo, é na produção da vermicompostagem. A compostagem nada mais é do que você auxiliar o trabalho de bactérias, de fungos, na decomposição de alimentos, de alimentos, cascas de frutas e verduras, cascas de ovos, e fazendo com que esse material se decomponha, se torne-se uma compostagem, um material rico em matéria orgânica,
que, incorporado ao solo, servirá como um nutriente importantíssimo para a planta, para as raízes, a partir dali, retirarem seus nutrientes para a produção de frutos e folhas bem viçosos. A partir disso, eu mostro aqui um exemplo de uma composteira caseira. Você pode colocar 3 baldes, um acima do outro, o primeiro com folhas e cascas, em que essas minhocas do balde do meio poderão migrar para o balde de cima com pequenos buracos, e elas se alimentam e seguem para o outro compartimento, em que as fezes dela, chamadas de humus, é um material riquíssimo para as plantas, e elas vão sempre decompondo, comendo as cascas de cima e deixando seu humus no balde seguinte, e a umidade das folhas desse ambiente vai descendo para o balde de baixo, formando chorume, que é um material de cor negra, de um cheiro bastante forte, mas que é riquíssimo em nutrientes para as plantas. Esse chorume pode ser utilizado para adubação das plantas, com cuidado de não molhar as folhas, mas molhar o solo. A partir de então, você consegue ganhar dinheiro até vendendo esse material, né? Muitas indústrias realizam compostagem ou vermicompostagem com a criação de espécies de minhoca que comercializam o humus de minhoca, que é um material muito de excelente qualidade para a produção de plantas, de alimentos. Inclusive, você pode ver esse humus até mesmo no quintal de casa. Em ambientes úmidos, em dias de chuva, as minhocas fazem pequenas galerias, pequenos buraquinhos, em que elas observam, você pode observar as fezes da minhoca ao solo, né? Tudo esse material aqui é riquíssimo, é o humus, esse material riquíssimo para as plantas. A partir de então, quero falar também de um outro anelídeo importantíssimo, né? E muitas vezes ele é até muito temido por ser, até pelo seu próprio nome, chamado de sanguessuga, né? Todo mundo que se fala sanguessuga fica logo com medo, eu quero ninguém sugando meu sangue, né? Então, os sanguessugas, eles são utilizados há séculos na iridoterapia, né? Terapia com os sanguessugas, também chamada de sangria, em que eles eram utilizados na medicina antiga, até como forma de medicina alternativa hoje, para a renovação de sangue, do sangue, para diminuir a viscosidade de células de sangue envelhecidas. Então, ele pensava-se que na sangria, né, quando tinha alguém doente, séculos atrás, o médico iria para a cama do paciente, colocaria sanguessugas nele para ele retirar aquela essência ruim da doença e que o paciente pudesse se renovar, né? Então, ele naquela medicina considerada mais misteriosa, mais holística, né? Mas sem aquele pensamento científico, acreditava-se que os fluidos retirados do doente seriam fluidos ruins, e esses fluidos ruins seriam renovados por novos fluidos criados pelo próprio paciente que voltaria a ficar saudável. E hoje na iridoterapia, acredita-se que ao se colocar a sanguessuga em certos locais, ela auxilia a diminuir inflamações por diversas partes do corpo, a tratar, por exemplo, varizes, celulites, problemas cardiovasculares, problemas de circulação, hematomas, problemas de dores articulares, por conta da ação dos sanguessugas nessas regiões. E a produção de substâncias que os sanguessugas poderiam colocar na corrente sanguínea como anticoagulantes que auxiliam na circulação do sangue e evitam também a coagulação do sangue enquanto eles fazem o repasto sanguíneo. A partir de então, os anelídeos são utilizados dessa forma, né? Tanto como a terapia médica e principalmente como na agricultura, como uma fonte natural de produção de matéria orgânica, né? De adubação orgânica. Agora, quero falar para vocês sobre os moluscos, né? Todo mundo conhece o molusco, nem que seja de um desenho animado, e que já viu no seu quintal de casa ou já viu no fundo do mar, né? Os moluscos são seres de corpo mole, como o próprio nome fala, né? Moluscos, animais de corpo mole. Eles são animais terrestres, a sua maioria vive em ambientes aquáticos ou úmidos, por conta que sua pele é muito fina, então ela perde
é líquido, ela se desidrata muito fácil, então ele prefere ambientes úmidos, longe da luz solar. E existem mais de 100 mil espécies de molusco no nosso planeta, então é uma biodiversidade enorme que eles possuem. Eles possuem uma digestão completa. Quando a gente fala de digestão completa, é que ele possui boca, esôfago, estômago, intestino e ânus. Então eles possuem um sistema digestivo completo, um tubo digestivo com entrada e saída diferentes. Também são animais herbívoros, algumas espécies são carnívoras, se alimentam de outros insetos ou até outros moluscos ou peixes. E muitas classes são filtradores, né? São moluscos filtradores, que filtram a água do mar. Além disso, eles possuem um sistema circulatório aberto, que possui, na maioria das vezes, uma hemolinfa, né? Um sangue chamado de hemolinfa, em que os nutrientes passam por esses corações, e também, como no polvo, um sistema circulatório fechado, como um coração mais bem elaborado, né? Mais parecido com o nosso, um coração que bombeia. E possui até 8 corações, o próprio polvo. Eles possuem uma respiração pulmonar para os terrestres, um pulmão bem rudimentar, uma área dentro deles que serve como um pulmão, em que existe troca gasosas nessa parede desse pulmão. Também existe uma respiração branquial nos caramujos marinhos, ou uma respiração cutânea também, por terem uma pele muito fina. As diferenças que possuem entre eles, por exemplo, qual será a diferença entre um caracol, um caramujo e uma lesma? Bem, geralmente chamamos caracóis esses gastrópodes que vivem na terra. De caramujos, chamamos os que vivem no ambiente aquático, e as lesmas são iguais aos caracóis do caramujo, somente que não possuem a carapaça. Também existem moluscos famosos, né, como polvos, como lulas e as ostras, que são um ótimo aperitivo nas praias, né, importância econômica e ambiental também. Bem, pensando na anatomia de um molusco, pensamos assim: externamente ele é formado de pés, de cabeça e de concha, um corpo mole. A sua concha possui vários órgãos ali internos. Ele não vive, um caracol não vive sem essa concha, né? Se você tentar desgrudar essa concha, ele não vai viver porque essa concha é colada na parede da concha. Os órgãos são colados, então você não pode tirar ele dessa concha. Essa concha, lá dentro você vai possuir os pulmões, os fígados, todos os órgãos internos deles. Eles possuem uns dentes chamados de rádulas que servem para comer, são pequenos dentes que vão raspando folhas, pequenos restos de alimentos que vivem no jardim. Um grande problema que houve com os moluscos aqui no Brasil e ainda ocorre é sobre a foto desse caramujo aí, o gigante africano, ou a acantina. Ele se tornou uma praga aqui no nosso país, porque ele é uma espécie exótica, ou seja, uma espécie africana, que foi introduzida no Brasil como um substituto para o caramujo do escargot, em que ele é uma grande preciosidade gastronômica francesa. Então pensou, vamos criar um caramujo maior para produzir e vender escargot aqui no Brasil. Só que não caiu no gosto do brasileiro essa ideia, então o IBAMA proibiu a sua produção também, por ser um animal exótico, um animal de outro ecossistema que não possui um predador natural aqui no nosso ecossistema brasileiro, no nosso bioma. E por não possuir predador, ele tornou-se uma praga, se reproduziu largamente por todo o país, consome lavouras, inclusive ele caça outros caracóis, outros pequenos insetos, come de tudo, põe muitos ovos, é bem resistente e transmite também algumas verminoses. Portanto, ele deve ser controlado, né? Esse animal não é brasileiro e acaba desequilibrando o meio ambiente e eliminando espécies nativas do nosso ecossistema. Outro importante fator nos moluscos é a sua reprodução. Os moluscos se dividem nessa diversidade de macho e fêmea, né? Eles têm
essa divisão entre machos e fêmeas, em que tanto pode a reprodução sexuada, mas também no ambiente aquático, os espermatozoides e os óvulos são lançados na água e entram em contato esses óvulos com os espermatozoides, formam-se o ovo ou o zigoto, que se transformará numa larva. Essa larva ela irá se fixar em alguma rocha, em algum ponto no mar, e irá crescer. A partir de então, esse mexilhão ou essa ostra ficará ali, deixando que a água perpasse por dentro dela, filtrando essa água. Então ela acumula dentro dela muitas impurezas, se esse ambiente for um ambiente poluído, se for um ambiente marinho próximo à rede de esgoto, aqueles bivalves, né, esses moluscos estarão contaminados também. E por isso deve-se pensar que quando você for consumir ostras ou mexilhões, tem que verificar a procedência desse alimento, se eles são de criatórios de maricultura ou de ostreicultura, de ambientes despoluídos, para que você possa consumir com segurança esse alimento, que ele não tenha metais pesados dentro dele, que ele não possua bactérias que possam causar problemas de saúde a você. Também verificar se ele está bem fixo, não está mole, não está soltando facilmente da casca, porque esse alimento tem que ser consumido poucas horas depois de que é retirado do mar. Não pode passar muito tempo fora da refrigeração. Além disso, as ostras também são importantes por conta da produção de pérolas, né? As pérolas são uma pequena reação imunológica que as ostras realizam quando uma pequena pedrinha, um grão de areia, entra dentro delas e elas encapsulam essa areia, esse grão de areia, formando a pérola. As pérolas possuem diversos formatos, né? Diversas classificações, utilizadas como pedras preciosas. Por isso, gente, hoje a aula foi muito boa e quero deixar para vocês a seguinte dica. Minhoca não tem braço, mas cavuca. O que a gente leva para a nossa vida com isso? A minhoca não tem braço, mas cavuca. Então você não pode nem ter as condições que você gostaria de ter para realizar seus sonhos. Mas você pode usar sua criatividade, usar sua perseverança, sua resiliência e conseguir realizar os seus sonhos. Porque se a minhoca não tem braço e cavuca, você não tem o que você queria, mas você pode sim conseguir os seus sonhos se perseverar, se estudar. Tá certo, gente? Valeu! Até a próxima aula. Um abraço!